Bom dia, irmãos. Em nome da direção da Escola Sabatina, desejamos um bom sábado a cada um de vós, cada um se possa sentir bem nesta que é a casa de Deus e também a casa de cada um de vós. Também aproveitamos para desejar um bom ano de 2016 a cada um e que possamos ter um ano repleto de bênçãos, repleto da presença de Deus nas nossas vidas. Mas quando surgir um dia cinzento, se surgir um dia cinzento, que acredito que irá surgir, porque é inevitável, que nos possamos lembrar da promessa que encontramos no Salmo 46, 1. E acredito que muitos de nós sabem de cor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E é com esta certeza, com esta esperança, com esta promessa que nós vamos abrir os nossos cenários e entoar as estrofes do hino 33, Castelo Forte. 3, 3.
Tem aqui à vossa frente a equipa que vai estar responsável pela coordenação da Escola Sabatina no ano de 2016. Nós contamos com a colaboração de todos, contamos com a ajuda de todos para que possamos fazer desta Escola Sabatina realmente aquilo que Deus sonhou para a Escola Sabatina. Eu gostaria de ler uma citação de Ellen White, no livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, que diz o seguinte: a Escola Sabatina é importante e todos os que se interessam na verdade devem esforçar-se por torná-la próspera. A influência que provém da Escola Sabatina deve melhorar e engrandecer a Igreja. Em 2013, a Escola Sabatina completou 160 anos de história. E ao longo destes 160 anos, a Escola Sabatina tem vindo sempre a crescer. Atualmente ela tem cerca de 21 milhões de membros espalhados por 209 países em todo o mundo. E esta grande escola, nós podemos dizer que o grande objetivo desta escola é formar discípulos para servirem ao nosso Deus. Mas há 3 objetivos que podemos chamar uns objetivos secundários, que são objetivos que contribuem para o primeiro, se calhar esmiuçando um bocadinho o primeiro objetivo, que será a comunhão, o relacionamento e a missão. Só falando um bocadinho de cada um deles. A comunhão de cada membro com Deus. E o estudo diário da lição, dos diferentes trimestriários que nos aparecem trimestre após trimestre, o estudo diário da lição é essencial para a nossa formação como membros, para a nossa formação como discípulos, para a nossa caminhada para o céu como cristãos. E embora esta comunhão com Deus, esta comunhão que deve ser diária, que deve ser contínua, não pode ser só o estudo da Escola Sabatina, da lição da Escola Sabatina, tem que ser muito mais do que isso, mas o estudo da lição da Escola Sabatina pode nos dar um excelente ponto de partida para a nossa comunhão com Deus a cada dia. Mas para que isto possa ser uma realidade, estudo deve ser um estudo diário, contínuo, mas sobretudo um estudo aprofundado. Nós devemos procurar ver o que é que está para além das linhas, daquilo que está lá escrito. Devemos procurar aprofundar aquilo que nos é apresentado, de forma a que o estudo da Escola Sabatina possa contribuir para que nós conheçamos cada vez mais profundamente o nosso Deus. E depois o relacionamento. Ao comungarmos com o nosso Deus, nós vamos aprofundar o nosso relacionamento com Ele, mas quando ao sábado chegamos à igreja e nos reunimos nas unidades de ação, este estudo que tivemos durante a semana, a partilha daquilo que aprendemos, daquilo que E nós muitas vezes esquecemos ou descuramos um bocadinho este objetivo da Escola Sabatina, que é a questão do relacionamento. E ao participarmos nas unidades de ação, ao partilharmos as nossas ideias, ao partilharmos as experiências que vivemos, nós vamos ser muito desafiados ao longo deste ano a viver experiências, mas ao partilhar essas experiências, ao partilharmos aquilo que Deus nos mostrou durante a semana, ao orarmos uns com os outros, ao orarmos uns pelos outros, ao partilharmos com os nossos irmãos os nossos problemas e os nossos motivos de oração, tudo isto vai contribuir para que nós possamos aprofundar este relacionamento entre nós, entre nós irmãos, entre cada um de nós e Deus, e também entre a nossa unidade de ação e Deus. E por fim, a missão. No Conselho sobre a Escola Sabatina, na página 61, Ellen White diz que o objetivo da Escola Sabatina deve ser a conquista de almas.
E eu acho que há um tempito atrás houve uma mudança de nomenclatura. Eu brincava com a direção a dizer que muitas vezes ainda nos foge a boca para a nomenclatura antiga. Nós deixamos de falar em classes para passarmos a falar em unidades de ação, deixamos de falar em monitores e passamos a falar em dinamizadores. E esta mudança de nomenclatura vem-nos chamar a atenção para este sentido de missão que deve ter a Escola Sabatina e que deve ter cada unidade de ação. E nós somos chamados, tal como diz o nome, a agir. A agir porquê? Porque temos uma missão, e essa missão qual é? Essa missão é mostrar Jesus Cristo ao mundo, essa missão é podermos ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer a salvação àqueles que nos rodeiam. E era nestas 3 frentes que nós gostávamos, como Escola Sabatina, trabalhar este ano. Em casa, a cada um procurando utilizar as ferramentas que vamos ter, e não só o tremensário, mas as ferramentas que vamos ter para aprofundar a nossa comunhão com Deus, na nossa unidade de ação, procurando interagir, procurando fortalecer o nosso relacionamento uns com os outros e depois para fora, procurando individualmente, mas sobretudo como unidades de ação, procurar ser uma bênção e um instrumento nas mãos de Deus. E eu gostaria de ler o mesmo texto com que comecei. A obra da Escola Sabatina é importante e todos os que se interessam na verdade devem esforçar-se por torná-la próspera. A influência que provém da Escola Sabatina deve melhorar e engrandecer a Igreja. Que este seja o nosso grande objetivo este ano, que através da forma como vivemos a Escola Sabatina, nós possamos contribuir para engrandecer a Igreja e para engrandecer o nome de Deus. Nós agora vamos passar à lição. A lição será em geral. Nós hoje não vamos ter um momento em unidades de ação, porque ainda não temos os monitores distribuídos. Vamos um bocadinho mais à frente ter uma pequenina dinâmica, mas que será fácil sem os dinamizadores. Mas vamos então passar à recapitulação da lição. Para isso nós convidamos o irmão Ricardo Silva, que eu convidava então a subir cá à frente, e que todos possamos estar atentos, possamos participar de forma a que todos podemos beneficiar daquilo que Deus nos ensinou. Bom dia a todos os irmãos. Estão-me a ouvir bem? Eu não sei se o micro está a funcionar. Está a funcionar. Ora, bom dia e bom sábado a todos. Espero que, acima de tudo, se sintam felizes por estarmos na igreja, porque hoje é sábado, e que nesta manhã possamos viver momentos de aproximação ao Senhor, acima de tudo. Podia apenas que curvássemos a nossa cabeça para podermos orar. Querido Pai que estás no céu, obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa nesta manhã de sábado. Agora te pedimos que levamos o Teu Espírito para que Ele nos instrua, nos ensine e que todos juntos possamos sair daqui nesta manhã de sábado com a certeza de que, apesar de haver um grande conflito, Tu já venceste e Tu irás voltar para nos buscar um dia. Que nos guardes, que nos protejas e estejas aqui connosco. No nome de Jesus te pedimos isto. Amém. Então, a Escola Sabatina é uma bênção para cada um de nós. Eu gosto muito da Escola Sabatina. E eu não gosto de como nós estamos hoje. Eu sou suspeito, eu não gosto. Eu gosto das classes, eu gosto de partilharmos, de falarmos, de saber a opinião uns dos outros. E por mim, estar aqui de manhã, aqui à frente, às vezes eu fico chateado, porque eu gosto da partilha, de nós falarmos uns com os outros, de termos pontos de opinião às vezes diferentes. Mas é isso que enriquece a Igreja, é isso que nos enriquece a cada um de nós. E eu, ao longo dos anos, tenho sentido, principalmente nestes últimos anos, que Deus tem dirigido a Escola Sabatina de uma forma muito particular. Porquê? Porque a Escola Sabatina, o que é que a gente costuma dizer que a Escola Sabatina é? O coração da Igreja. É o que faz a Igreja funcionar. E no último trimestre, nós falámos sobre o profeta Jeremias, sobre o livro de Jeremias, e vimos tremendos avisos ao povo de Deus, tremendos avisos para nós. Vimos como existiram vários concertos, como Deus renovou esses concertos, como o povo não quis seguir esses concertos muitas das vezes, como Deus teve de intervir de formas às vezes terríveis. A gente
viu, mas, ao fim e ao cabo, Deus sempre foi ter com o povo. Apesar dos problemas, apesar de tudo o que o povo, as decisões erradas do povo, Deus nunca abandonou o seu povo. Porque dentro do povo de Deus, apesar daqueles que o rejeitavam, havia sempre aqueles que eram fiéis. E sempre existiu um pequenino remanescente que andou ao lado do Senhor. E Deus, por causa disso, Deus sempre se compadeceu com eles e sempre foi misericordioso. E continua a ser. E agora nós vamos passar para um trimestre seguinte. E é com esta ideia de povo remanescente, de povo que vai sempre atrás do Senhor, que acredita nele, que entramos no novo trimestre, que fala de uma crise no céu. Este é o tema da lição. Rebelião e redenção é o tema do trimestre. E nós vamos realmente ver o panorama do grande conflito, como o grande conflito começou. E o trimestre vai falar sobre o grande conflito em diferentes fases da Bíblia, e nós hoje vamos começar a falar no céu. Como é que começou o grande conflito? E a Sra. White diz-nos que tem algumas situações muito importantes, e esta é a base que nós vamos começar para o estudo da lição. Nós nunca vamos conseguir compreender o porquê do pecado ter entrado. A Bíblia não diz, o Espírito de Profecia também não revela. Não existe nada que nos diga o porquê do pecado ter entrado, o porquê dele ter surgido. Mas conseguimos perceber, sim, os motivos que levaram a que isso tivesse acontecido. A ter um vislumbre de como é que isso aconteceu. E então a Sra. White tem uns textos que falam: a origem do pecado e a razão da sua existência são causa de grande perplexidade. Existem os que em suas pesquisas, concernentes à existência do pecado, se esforçam por esquadrinhar aquilo que Deus nunca revelou. Então, temos uma base sólida para dizer que realmente Deus não revelou. Mas a Sra. White diz ainda: é impossível de explicar a origem do pecado de maneira a dar razão da sua existência. Todavia, bastante se poderia compreender em relação à sua origem, e é isto que nós vamos ver neste primeiro sábado. Vamos ver um bocadinho sobre isto, bem como a disposição final do pecado, para que se faça completamente manifesta a justiça e a benevolência de Deus em todo o seu trato com o mal. Então nós vamos ver como é que realmente vamos perceber como é que existiu o mal. E houve dois motivos que levaram Lúcifer a se rebelar, a pecar. E agora os irmãos podem participar comigo. Está bom? Quais foram esses dois motivos? Dois motivos principais. Existem outros, mas há dois motivos principais que levaram Lúcifer a pecar. Eu queria o lugar de Cristo. Mais, este é um dos pontos. Queria ser como Deus. Queria, irmão Joaquim, desculpe. Ou seja, ele estava a querer dizer que conseguia fazer uma lei melhor. Pode ser, não é? Daniela, sua beleza. Isso tinha a ver com a adoração. Ele olhava para ele e via que se calhar conseguia ser algo que Deus não tinha criado. E há dois pontos. Então estes dois pontos são muito importantes. O primeiro prende-se com a adoração. Com a adoração a Deus. Isaías diz-nos que ele diz: e subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então Satanás a gente vê que ele começou realmente a olhar para ele próprio mais do que olhava para o Criador. E a história da redenção dá-nos uns vislumbres sobre estas pequenas características. E diz: Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Ele não compreendia, nem lhe fora permitido conhecer os propósitos de Deus. Ele deixou a imediata presença do Pai, insatisfeito e cheio de inveja contra Jesus. A seguir diz: Satanás ousadamente fez saber a sua insatisfação por ter sido Cristo preferido a ele. Permaneceu orgulhoso e, instando que devia ser igual a Deus, introduzido a conferenciar com o Pai e entender os seus propósitos. Isto mostra-nos realmente os intentos de Satanás. Satanás queria ocupar o lugar de Jesus. Quando a gente lê o livro de História da Redenção, nesta fase aqui, antecede um bocadinho estes textos, diz que Deus anunciou aos anjos que Jesus ia realmente ter espaço para tomar decisões com Deus, com o Pai. E quando ele anuncia isto, Satanás teve esta reação. Ele não gostou. Nós sabemos que Satanás era um anjo poderoso no céu, acima até dos outros anjos. Então ele começou a questionar: então, mas porquê é que não posso ser eu a estar naquele lugar? Porque eu sou tão bonito,
eu sei tanto, eu sou tão inteligente, por que é que eu não posso ocupar o mesmo lugar que Jesus? E estas pequeninas coisas começaram a entrar dentro do coração de Lúcifer. Mas nós também sabemos que Lúcifer, quando começou a ter estas coisinhas na sua cabeça, ele não sabia aquilo que ia acontecer depois. Mas vamos continuar com a lição. O ataque à lei. A lei foi injusta. E vamos ver o que é que realmente... Isto não está a andar para a frente. Ani? Acho que eles já me vão ajudar aqui lá em cima. Acho que já passei. É este que eu queria. Sobre a lei. Satanás tornou-se mais ousado em sua rebelião. Isto foi um bocadinho à frente. Depois de ele ter realmente posto aqueles sentimentos no seu coração, ter começado a semear inveja por Jesus, então a seguir ele deu um passinho à frente. Satanás tornou-se mais ousado em sua rebelião e expressou o seu desprezo à lei do Criador. Declarou que os anjos não precisavam de lei, mas deviam ser livres para seguir sua própria vontade, a qual os guiaria sempre retamente, e que a lei era uma restrição à sua liberdade, eu vou pôr antes em branco, e que a abolição da lei era um dos grandes objetivos da posição que assumira. Então, Satanás começou a dizer, eu se não posso estar lá, eu quero é ser livre, porque eu quero fazer a minha própria vontade. E eu acho que a lei de Deus, como ali diz, não é? Vou começar a desprezá-la. E vou começar a fazer aquilo que eu acho que é melhor. E começou a introduzir estes enganos no céu. Começou a introduzir estas pequeninas dúvidas no coração dos outros anjos. E então, vemos isto hoje em dia ou não, meus irmãos? Isto é uma pergunta que agora eu faço aos irmãos. Hoje em dia, a gente vê estas mesmas dúvidas, estas mesmas questões. Ali diz, seguir a própria vontade. A maior parte do mundo hoje não diz a mesma coisa. Eu vou seguir aquilo que eu acho que é melhor. Eu sou livre, eu posso fazer o que me apetece. Isto existe ou não? Ou eu é que estou a inventar? Diz Daniela. Aqui Daniela pediu aqui a palavra. Os irmãos podem pedir a palavra, está bem? Eu peço é que sejam curtos e concisos naquilo que vão dizer. Na parte de domingo, eu vou frisar mais uma vez que fala assim, mas esse ser perfeito corrompeu-os por causa da sua beleza. E isso me fez refletir. Falei, se é algo que ele viu que corrompeu ele, que fez ele chegar onde ele chegou, ele faz isso nos corações humanos hoje. A vaidade é algo muito perigoso. A vaidade é algo que realmente faz com que os seres humanos se corrompam daquilo que é a simplicidade e daquilo que é o ensinamento do Senhor Jesus. Ou seja, basta a gente sair da lei do Senhor, do primeiro mandamento, não é? Que é olhar só para o Senhor, adorar só a Ele. E isso foi o primeiro erro de Satanás. Foi olhar para Ele próprio, em vez de ter os olhos postos em Jesus. E o grande conflito tem uma citação sobre o que é o pecado. E o pecado diz, o pecado é um intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável, desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa ou mostrar-se causa para a sua existência, deixaria de ser pecado. Deus dá-nos a Bíblia, dá-nos o Espírito de profecia, revela-nos tudo aquilo que a gente precisa para a nossa salvação. E muitas vezes, eu falo por mim, eu dou comigo a dizer, mas se eu fizer isto agora, só hoje, só desta vez, não tem problema nenhum. E eu ao fazer isso, e cada um de nós ao fazer isso, estamos a desculpar o próprio pecado. E ao desculpar, é como se estivéssemos a defender o próprio pecado. É por isso que nós temos de orar muito ao Senhor e pedir, Senhor, quando Ele nos revela verdades presentes, verdades da Bíblia, nós devemos orar e pedir, Senhor, ajuda-me a transformar o meu caráter e a minha própria vontade, para que eu possa conseguir seguir aquilo que Tu tens para a minha vida. E a lição continua. A lição continua e fala-nos de dois textos muito importantes, que são quase a base da lição, que é Ezequiel 28 e Isaías 14. São dois textos paralelos. E estes dois textos paralelos falam-nos de realmente dois reis e de profecias sobre dois reis que existiram, mas são também um paralelo, ou uma dupla aplicabilidade, a Satanás, a Lúcifer. E nós vemos que tem
nós precisamos saber às vezes, eu na altura quando estava a preparar, eu pensei, como é que eu vou explicar que realmente era Lúcifer? E há pequeninos pormenores, eu não os apontei, eu vou dizer, há pequeninos pormenores que nos levam a ver que realmente não era dos reis que estava a falar, mas de outro ser. Ezequiel e Isaías falam que referem este ser como um príncipe, ou seja, se era um príncipe não podia ser um rei terreno, não podia ser as duas coisas. Fala de um querubim, e na Bíblia um querubim está relacionado sempre aos anjos. Fala que ele estava no Éden, fala que ele estava no Monte Santo de Deus e diz que ele foi criado. Ou seja, todos estes aspectos apontam para um ser celeste, para alguém que não era um rei ou da Babilónia, ou o rei de Tiro, não era este, mas era um ser celeste. E a gente sabe que é Lúcifer, pela revelação. E então, diz-nos que estes textos falam, os dois, tanto um como o outro, dizem que queria ocupar o lugar de Jesus, que ele olhou para ele, fala da sua formosura. E eu, quando estava a preparar, eu lembrei-me, Deus revelou-me algo que eu não tinha pensado até àquela altura. Fiz uma comparação sobre Lúcifer e o próprio Jesus. Eu espero que consigam ver. Eu não consegui pôr isto maior, porque senão o gráfico ali não ficava bem. E então, um paralelo sobre aquilo que era Lúcifer e aquilo que Lúcifer desejou e que nós vamos ver na descrição de Ezequiel e de Isaías, e aquilo que o nosso Jesus também foi ou é. E então nós vemos que Isaías 14:3 diz: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Vemos que Lúcifer queria subir acima dos tronos, queria ser como Deus. E vamos ver o que é que Jesus fez. Como é que era Jesus? E diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vemos aqui uma comparação de quem foi criado, de quem era um anjo e daquele que criou. E vemos a diferença de um para com o outro. Um que queria subir acima do próprio Criador e outro que por amor a nós, porque por ver a nossa miséria, quis descer e ser servido para que nós pudéssemos ser salvos. Diz também: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E sobre Jesus o que diz? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Isto foi o que aconteceu com Lúcifer. E o Jesus, o que aconteceu com ele? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. E no fim ainda diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto que Lúcifer quis ser exaltado e dentro dele próprio começou a criar sentimentos de violência e de contra o próprio Criador, o próprio Jesus fez completamente o oposto. Veio cá, foi maltratado, foi tratado de forma injusta por algo que ele nunca cometeu por nossa causa, e mesmo assim ele pede perdão por aqueles que o estavam a maltratar. E por último, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. E o próprio Jesus o que é que fez? Depois, antes de ele ser morto, na Santa Ceia, ele deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Enquanto que um se elevou porque era belo, Jesus lavou os pés daquele que o iria trair. Vemos aqui realmente a diferença daquele que é o nosso Deus, daquele a quem nós seguimos, e aquele que usurpou a terra, usurpou aquilo que não era dele e que quer e que tenta nos destruir todos os dias. Irmão Albano. Obrigado. Esta comparação que está feita agora é para mostrar qual é o caminho daquele que um dia quer chegar ao céu com Jesus. É seguir o segundo e não estar tão aflito com o primeiro. O primeiro, para nós, é um grande segredo, irmão. Só na eternidade é que vamos saber como é que é possível, num lugar santo, no céu, conseguir entrar pecado. Por isso, vamos deixar esse enigma para a eternidade e vamos falar, sim,
desta grande comparação que fizeste agora, maravilhosa, porque é este que nós temos que seguir. E para fugir do primeiro, temos que vencer ao lado do segundo. E o segundo ajuda-nos a essa vitória. Eu só queria fazer uma pequenina comparação, não sei se vou ocupar muito tempo, mas uma pequenina comparação. É que nós, seres humanos, muitas vezes somos acometidos de uma arrogância e de uma vaidade e de um orgulho que é muito difícil abandonar. Só com o auxílio daquele que veio morrer em meu lugar. Nós estamos a viver um tempo muito melindroso. Eu queria fazer só um pequeno aviso. O conflito está cada vez mais grave. Que ninguém dentro desta igreja, nem de igreja nenhuma, pense que estamos livres do grande conflito. Não. Ele está instalado e bem instalado. E ele está furioso, sabendo que tem pouco tempo. Desapareceu, fugiu de cena, mas tem os seus acólitos todos a trabalhar, inclusive as igrejas deste mundo. Meus irmãos, não nos deixemos iludir com o enganador. E outra palavra muito importante nesta lição é que nós temos o poder de escolha. Eu tenho o poder de escolha. Ele não me obriga, ninguém me obriga a ser nada. Eu posso escolher. E aí que está o grande problema hoje em dia. Porque o inimigo põe numa travessa de prata muito linda, muitas coisas atrativas para nós escolhermos, em vez de escolher esse homem que foi ao Calvário. Obrigado, irmão Albano. Então há uma pergunta que nos surge a seguir, e que me surgiu a mim. Porquê que Deus não destruiu Lúcifer quando ele se rebelou? Podia tê-lo feito ou não podia? Era legítimo? Exatamente. A Raquel chegou onde eu queria. Se Deus tivesse destruído Lúcifer no céu, e podia tê-lo feito, porque o pecado não pode estar no meio não pode habitar no céu, Deus ia ser, os anjos não o iam obedecer por amor, mas iriam estar sempre a pensar que se eu fizer alguma coisa que saia da linha, eu vou ser logo destruído. E então, Deus, na sua omnisciência, permitiu que o pecado se propagasse e deixou crescer com um intuito bem claro, para que nós pudéssemos ver que onde o pecado habita e onde o pecado cresce, a malignidade, a destruição, a morte e a dor vão reinar. E é isso que nós vemos hoje em dia. E foi por isso que Deus realmente deixou que o pecado surgisse. Mas nós não podemos ficar preocupados. E apesar de nós vermos que o pecado entrou, como ele entrou, existe sempre a promessa do Senhor. O irmão Albano disse uma coisa muito importante. Nós nunca nos devemos focar no pecado, naquilo que Lúcifer fez ou deixou de fazer. Nós temos de nos focar, acima de tudo, em Jesus. Isso é o mais importante. E por isso é que nós quase não temos nada que fale sobre o próprio pecado, como ele entrou. Temos algumas coisas que estudamos, mas a Bíblia toda fala, acima de tudo, de Jesus. E a Bíblia toda aponta para aquele sacrifício. E aponta para esta promessa. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Esta é a nossa promessa e é a nossa esperança. E todos nós devemos todos os dias pensar nesta promessa acima de tudo. Na promessa de que um dia vamos estar no céu com o nosso Salvador. Então nós sabemos que Lúcifer foi expulso. Eu agora vou aligeirar um bocadinho a lição. Ele foi expulso, veio para a terra, tentou Eva e o homem pecou. E o pecado entrou no nosso mundo. E quando Satanás tentou Adão e Eva e ganhou, como é que eu vou explicar? O governo de Deus, o governo da terra mudou. Adão era o governador da terra e quando Lúcifer o venceu, esta governação mudou.
e Lúcifer passou a ser o príncipe deste mundo. E nós sabemos disso também se formos a Lucas. Lucas 4:6. Eu vou ler, eu não pus ali o texto, e diz, e disse na tentação de Jesus, Satanás disse a Jesus, dar-te-ei a todo o poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Ou seja, a mim o poder da terra foi-lhe entregue. E eu dou a quem eu quero. Então vemos que realmente Satanás usurpou este lugar, usurpou o que não era por ele por direito, e nós vemos, e isto entra aqui no livro de Jó. A lição fala um bocadinho sobre Jó. E entra aqui, e temos de pensar nisto como ele sendo um usurpador. Como Satanás realmente querendo usurpar aquilo que não era seu. E há aquela conversa, aquele diálogo entre Deus e Lúcifer, entre Deus e Satanás no céu. E Deus diz, então, o que é que se passa? O que é que estás aqui a fazer, Satanás? E ele diz, eu vim de rodear a terra. Ou seja, ele estava lá orgulhoso a dizer, não te esqueças que sou eu que mando lá em baixo. Sou eu que estou agora no governo. Isto foi aquilo que Satanás disse quando esteve lá em cima. E quando isto aconteceu, há algo de muito importante. Quando Satanás governou, ele começou a partir daí a tentar todo o nosso mundo. Ele começou a dizer, a partir de agora eu vou destruir a semente de quem? Da mulher. Porque Deus deu logo em Gênesis 3,15 a promessa de que viria um Salvador. E a partir desse momento Satanás pensou, bem, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se eu sou o governador, eu tenho de acabar com a semente que virá. Porque assim, por direito, eu vou ficar sempre a governar a terra. E ele começou a fazer isso ao longo de toda a história. E depois, na lição, também nos fala, depois, Apocalipse 12. E Apocalipse 12 revela-nos alguns sinais. E revela-nos o grande conflito. E Apocalipse 2 tem alguns sinais que a gente às vezes não percebe. Há muitas pessoas que não percebem. Nós, graças a Deus, temos a bênção de, como igreja adventista, de termos estas revelações e de nós próprios termos muitos estudos sobre Apocalipse. Sabemos que realmente o dragão é Satanás, a mulher simboliza uma igreja, e depois tem lá um pequenino remanescente no final do livro de Apocalipse 12:17, que fala de uma pequenina semente, dos filhos dessa mulher. E esses filhos têm duas características, não é? Quais são as características? Todos nós sabemos. Os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. E esse povo fiel vai sempre permanecer ao longo de toda a história. Independentemente daquilo que Satanás faça. Independentemente de todas as artimanhas. Aqueles que guardarem a Bíblia e aqueles que realmente tiverem o testemunho de Jesus, esses irão sempre permanecer até ao fim. E já perdi uma folha. Tá bom. Diz. Parece que esta crise no céu, Satanás se venceu. E a lição é clara a dizer-nos que há esperança para cada um de nós, desde que olhamos para o sacrifício de Jesus fez na cruz. É isso. E com esse sacrifício nós podemos ser vencedores em Jesus. E é isto que nós não devemos esquecer. É verdade que a crise foi grande, é verdade que o pecado é terrível, mas Deus deu-nos uma solução. E é essa solução que nós devemos trabalhar. Obrigado, Raquel. É verdade. Estou quase a terminar. A lição ainda fala sobre Lucas 10. E Lucas 10 é muito importante. E eu, quando estava a estudar a lição e cheguei a Lucas 10, eu fiquei assim, mas o que é que isto está aqui a fazer? Porque eu, na altura, realmente não percebia a primeira o que é que era. Mas quando nós vemos que os discípulos, os 70, chegaram perto de Jesus e dizem, Senhor, nós conseguimos expulsar os demónios. Eles vinham contentes, eles vinham felizes. Eu imagino, eu chegar à beira de Jesus e eu expulsei um demónio. E eu não sei o que é isso, por isso eu nem sequer imagino a felicidade que deveria ter. Mas eles sabem, eles expressaram isso. E Jesus ficou contente, mas Jesus disse, calma, não fiquem já contentes. Fiquem contentes, isso é excelente. Mas Jesus depois diz assim, ele faz-lhes uma chamada de atenção. Porquê? Porque ele diz-lhes, e qual foi a frase que Jesus disse? Essa chamada de atenção. Quem é que... Nós estudamos a lição, podem dizer. Alguém sabe? Mais importante é os nossos nomes estarem escritos no céu. Porquê que Jesus disse isto? Esta foi uma pergunta que eu fiz. Porquê que Jesus teve de dizer isto? Naquela altura.
E eu comecei a pensar, e o Senhor mostra-nos, que nós, para termos o livro, nós temos o nosso nome escrito no livro dos céus, nós temos de fazer algumas coisas. Temos de estudar a Bíblia, temos de orar. E quando fazemos estas duas coisas, nós vamos ser um testemunho poderoso para os outros. E ao testemunharmos, ao termos estas 3 características, que é o estudo da Bíblia, a oração e o testemunho, a partir daí nós vamos conseguir expulsar demónios. Porquê? Porque a nossa ligação com Deus vai ser de tal forma que o próprio Satanás vai desaparecer quando nós formos ter com Ele. Este é o poder que Deus nos dá, não está em nós. E foi por isso que estes discípulos fizeram isto. E foi por isso que Jesus disse, primeiro, estejam ligados a mim e pensem no céu, pensem em lá estar, pensem em ter lá o vosso nome. E aí, se vocês tiverem essa certeza, depois poderão realmente lutar contra o inimigo. E vão sair vitoriosos. E eu vou só terminar. Nós tínhamos a tabela de há bocado, mas a tabela não estava completa. Porque há um final. E os próprios textos de Isaías e Ezequiel mostram um final de Satanás. E nós sabemos qual é o final de Jesus e aquilo que ele fez. E diz então, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra. Ou seja, Satanás irá ser destruído. Esta é uma certeza que nós temos de ter. Satanás vai ser destruído. Mas o que é que aconteceu com Jesus? Não vos assusteis. Buscais a Jesus. Isto foi um anjo de quando Jesus ressuscitou. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, mas ele não morreu, ele ressuscitou. Jesus é um Deus vivo. Para todos aqueles que têm dúvidas, Jesus vive. E depois diz, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Esta é a nossa promessa, a promessa da segunda vinda de Jesus. Jesus virá outra vez. E cada um de nós, esta é a decisão que nós temos de fazer. As lições da Escola Sabatina não servem só para a gente aprender as historinhas da Bíblia. As lições da Escola Sabatina, acima de tudo, servem para a gente tomar decisões sérias. Irmão Albano, já não temos tempo, peço desculpa. E eu vou deixar o último texto, o texto do grande conflito. Sabem, no grande conflito, o grande conflito explica que quando nós chegarmos ao céu, vai haver um encontro esperado. Um encontro entre o primeiro Adão e Jesus. Irmão White diz, os 2 Adãos estão prestes a encontrar-se. E antes deste texto, Irmão White diz que todo o céu para a contemplar esta cena. E diz, os 2 Adãos estão prestes a encontrar-se. Ao ver as marcas das cruéis cravos, Adão não abraça o seu Senhor, mas lança-se em humilhação a seus pés, exclamando, digno é o Cordeiro que foi morto. Com ternura o Salvador o levanta, convidando-o a contemplar de novo o lar edénico, do qual havia tanto for exilado. E a seguir, Adão faz o seguinte, lança então a sua coroa aos pés de Jesus, e caindo a seu peito, abraça o Redentor. Este é o abraço que eu quero um dia dar. Este é o principal abraço que eu quero dar na minha vida. Abraçar o meu Redentor. Porque de que vale a gente estar aqui se não tem a esperança focada no principal alvo, que é Jesus? Que esta possa ser a nossa verdadeira esperança e certeza de que um dia vamos estar com o nosso Salvador e vamos abraçar e vamos poder passar momentos excelentes ao seu lado. Esta é a minha oração e para todos os meus irmãos. Amém. Já agora posso anunciar qual é o destino da oferta especial 13º sábado deste trimestre. Destina-se à divisão sul-americana. Como nós sabemos, é uma divisão muito grande, que está em expansão. Neste momento tem 2 milhões de membros, 10.600 igrejas, tem no total uma população de 315 milhões de pessoas. Tem muitos potenciais adventistas, e cada um está espalhado por países como Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, entre outros, ou seja, países muito grandes, países
como nós sabemos, alguns deles estão ainda em vias de desenvolvimento, portanto necessitam da nossa oferta, necessitam do nosso apoio, e esta caixa destina-se exatamente a isso. Juntem cada sábado, cada semana juntem um pouquinho para poderem dar na oferta do 13º sábado. É uma caixa muito bonita, tem aqui um versículo bíblico, tem um texto para lerem, tem o calendário, muito útil, se quiserem, como eu já disse, podem verificar que está uma em cada unidade de ação. Obrigado, e mais uma vez obrigado ao Tito e aos seus convidados especiais. Eu pedia mais uma vez que pegassem nas caixas e que usassem com cuidado para poderem familiarizarem-se com a caixa. Obrigado. Mais um pormenor que me esqueci: estas caixas são para vocês, podem levar para casa e usarem como quiserem. Bom dia. Bom dia a todos os irmãos. Está muito ruído na sala, vamos acalmar-nos todos um pouco. É um prazer estar aqui, certamente que é um prazer para cada um de nós estar aqui também. A casa de Deus traz-nos sempre alegria. E estar só aqui ao sábado até por vezes nos sabe a pouco. Sabem, esta manhã eu tinha a responsabilidade, no fundo, de trazer uma pequena reflexão sobre a importância da oração e de lançar também um desafio aos irmãos que estão aqui, aos meus amigos, aos meus irmãos. E sabem que muitas vezes nós protelamos, adiamos as coisas, e o que acontece é que hoje de manhã ainda não tinha a meditação preparada, a reflexão preparada. Então levantei-me, e já levantei-me tarde, então desci as escadas a correr do meu quarto e vou preparar a meditação. Mas depois pensei, mas eu estou a preparar uma meditação sobre a oração e eu não fiz a minha oração, eu não estive com Deus, eu não orei. Então isto fez-me pensar que muitas vezes a oração é usada não como o primeiro recurso, mas como o último recurso. Ainda há 2 ou 3 semanas, eu e a Diana, fechamos a casa e deixamos as chaves dentro de casa. Distraído como eu sou, isso é normal. E andávamos à procura das chaves aqui e ali, e novamente a oração ia ficando para o último recurso. E depois oramos e Deus respondeu imediatamente a seguir. Portanto, a oração não é nem deve ser o último recurso, a oração deve ser o primeiro recurso. Deve ser aquilo que buscamos, quer nós pensemos que tínhamos uma solução, quer não tínhamos. A oração é um recurso, porque Deus é que pode responder. E eu gostava de ler 2 textos esta manhã. Um que está em Filipenses 4:6, e este texto, Filipenses 4:6 e 8, é muito importante. Sabem, porque por vezes nós andamos ansiosos, preocupados com problemas na vida, ou não conseguimos dormir, ou realmente fazemos de tudo para aquele nosso familiar se converter, mas novamente estamos a deixar para o último lugar aquele que deveria ser o primeiro recurso, que é a oração. E então Paulo aos Filipenses, ele escreve no capítulo 4 e no versículo 6: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Em tudo. Não andemos ansiosos, não andemos preocupados. As nossas petições, as nossas necessidades, os nossos problemas, eles devem ser conhecidos perante Deus. Se eu não sei para onde ir, eu devo fazê-lo conhecer a Deus. Se eu quero que o meu familiar se converta, eu devo fazê-lo conhecer a Deus. Ele já conhece. Não há nada de novo para Deus. Mas ainda assim, nós devemos fazê-lo conhecer. E outro texto que eu gostava de ler, está em 1 João 5, 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz o seguinte: esta é
a confiança que temos nele. Qual é a confiança que temos nele? Que se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. E como é que nós sabemos que ele nos ouve? Versículo 15. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Se é segundo a vontade de Deus e se lhe fizermos o pedido, podemos ter a certeza, a firme certeza, que ele já respondeu. Pode não ser no tempo que nós desejamos, da maneira que nós desejamos, mas se é segundo a sua vontade, ele respondeu. E é por isso que o Ministério Pessoal este ano lança um convite à Igreja, e porque certamente que todos partilham das mesmas fraquezas que também eu partilho, que nós precisamos de orar uns pelos outros. Nós precisamos de orar pelos nossos problemas, pelos problemas dos nossos irmãos, dos nossos amigos, e como tal... o Ministério Pessoal vai colocar esta pequena caixa, uma caixa muito simples, que vai colocar ali no hall de entrada da igreja, e que cada um de nós, de forma anónima ou de forma conhecida, pode colocar aqui dentro os seus pedidos de oração. Um pedido de oração, esta caixa vai ficar ali durante todo o ano, e podem colocar aqui os pedidos, escrever o seu nome ou não, um pequeno papel, e todas as semanas vai haver um pequeno grupo de irmãos que se vai reunir durante a semana e vai orar por estes motivos. Portanto, vai abrir os papéis, vai ler, é por isso que eu digo, pode ser anónimo ou pode não ser. Mas a oração, e é este o repto que eu lanço, não deve ser o último recurso, mas deve ser o primeiro. E, portanto, façamos uso deste recurso que o Senhor nos dá. Eu já estive aqui, vocês têm de me ouvir mais um bocadinho. Peço desculpa. Eu não combinei com o Nelson, nós tínhamos combinado que íamos falar, tínhamos algumas coisas a falar do Ministério Pessoal. E quando ele falou da oração, realmente, eu sabia que ele ia falar da caixinha da oração, mas ele fez-me lembrar que nós temos de fazer algo mais, nós temos de orar, é certo, mas temos de orar e temos de ser proativos. E o Ministério Pessoal também nos lança um desafio para o longo do ano, e mensalmente nós temos, quem recebeu o boletim de anúncios? Todos receberam o boletim informativo, o boletim de anúncios? Pronto, no início, na página da frente, tem aqui um textozinho e que fala de um folheto. Este vai ser um folheto mensal que o Ministério Pessoal vai ter sempre disponível para todos os irmãos. Para que é que nós temos um folheto? E porquê é que nós decidimos colocar um folheto? Porque muitas vezes nós, como igreja, não sabemos o que fazer. Ou individualmente, como é que vamos evangelizar? De que forma? E é simples, temos um pequeno folheto. Nós às vezes pensamos que temos de ir para aqui e para ali, ser evangelistas. Não, evangelizar, um folheto chega. E, irmãos, eu conheço muitas histórias, muitas conversões, muitos testemunhos com um simples folheto. Onde um folheto que é deixado em cima de um banco de jardim, um folheto que é deixado no metro. Eu já ouvi uma experiência de um folheto que foi deixado num caixote de lixo e que uma pessoa pediu estudos bíblicos e se converteu por causa de um folheto deixado no caixote de lixo. Por isso, irmãos, aproveitem, nós temos material disponível no hall de entrada, temos lá em cima na livraria, está disponível para os irmãos. Se por acaso eles esgotarem e se isso acontecer, ainda bem, eu fico muito feliz, nós arranjaremos maneira de poder proporcionar mais folhetos. Falem com o Ministério Pessoal, na livraria, e está disponível para todos os irmãos. O repto é realmente que nós possamos evangelizar, que possamos levar a palavra do Senhor além fronteiras, que realmente possamos fazer este esforço, porque é realmente um desafio que o Senhor também nos deixou, não é? Evangelizar. Possamos fazer isto. Amém. Irmãos, agora de pé, ao som da música, levantemo-nos e vamos cantar o hino 152, Vencendo Vem Jesus.
Pai que habitas no céu, obrigado, Senhor, por estes momentos que podemos viver ao Teu lado, pela experiência de podermos partilhar e aprender contigo sobre a Escola Sabatina, sobre vermos como realmente nos temos de chegar e nos aproximar cada vez mais a Ti, para que assim um dia possamos estar todos juntos no lar eterno que Tu tens preparado para nós. Que nos ajudes, Senhor, a ter sempre esta certeza bem presente na nossa vida e que a possamos também partilhar aos outros, àqueles que nos rodeiam, àqueles que não Te conhecem, Senhor, para que assim nós também possamos levar aos outros a Tua palavra e para que mais pessoas possam vir ao Teu conhecimento. Ajuda-nos, Senhor, a abreviar a Tua vinda e ajuda-nos a estarmos prontos para quando Tu voltares. Estas bênçãos Te quero pedir e agradecer no santo nome de Jesus. Amém.